Sob a proteção de Deus e constatada a presença de quórum, declaro aberta a 16ª sessão ordinária, 7ª em formato telepresencial da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, dia 28 de maio de 2020. Diante do problema técnico ocorrido no início da sessão, que impediu sua transmissão ao vivo, esclareço que a presente sessão está sendo gravada para posterior disponibilização da publicidade. Expediente. A secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão ordinária, realizada em 21 de maio de 2020, quinta-feira, às 9 horas, sexta em formato telepresencial, transmitida pelo canal do YouTube TCRN Sessões ao Vivo, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes. Presentes, os excelentíssimos senhores conselheiros Antônio Ed Souza Santana, em substituição legal, a conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes e a representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, procurador Alto Moreno de Medeiros Alves. Registradas as presenças das secretárias das sessões, diretoria de informática e assessores de gabinete. Expediente. Iniciado o trabalho da sessão, foi lida a ata da 14ª sessão ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor conselheiro e presidente em exercício, Carlos Thompson Costa Fernandes, convocou o excelentíssimo senhor conselheiro substituto, Antônio Ed Souza Santana, para atuar em substituição ao conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, que solicitou prorrogação de sua licença médica. Ainda com a palavra, informou que reapresentará o processo número 7.210/2019, de relatoria da excelentíssima senhora conselheira substituta, Ana Paula de Oliveira Gomes, que havia pedido vista na sessão anterior. Ato contínuo, comunicou o pedido de sustentação oral pelo advogado Dr. Rafael Pires Miranda, OAB número 13.298-RN, destacando esta como a primeira sustentação oral em formato telepresencial do Tribunal de Contas. Ordem do dia. No processo número 2.972/2018, TC, de relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Ed Souza Santana, em substituição legal, solicitou vista o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, procurador Alto Moreno de Medeiros Alves. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente em exercício, Carlos Thompson Costa Fernandes, reapresentou o processo número 7.210/2019, de relatoria da excelentíssima senhora conselheira substituta, Ana Paula de Oliveira Gomes, que havia pedido vista na sessão anterior, concordando integralmente com a propositura da relatora, ficando seu julgamento à unanimidade. Após a leitura do relatório do processo número 4.872/2019, TC, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente em exercício, Carlos Thompson Costa Fernandes, concedeu a palavra ao advogado Dr. Rafael Pires Miranda, OAB número 13.298-RN, para sustentação oral, destacando seu ineditismo, na íntegra em vídeo anexo. No processo número 700.373/2013, TC, de relatoria da excelentíssima senhora conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes, em substituição legal ao conselheiro substituto Marco Antônio Moraes de Montenegro, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente em exercício, Carlos Thompson Costa Fernandes, indagou sobre o motivo da inviabilidade do processo. A excelentíssima senhora conselheira substituta justificou a iliquidez do acordo condenatório com base na informação do corpo técnico e parecer ministerial, pronunciamento na íntegra em vídeo anexo. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente em exercício, Carlos Thompson Costa Fernandes, solicitou vista ao processo número 700.373/2013, TC. A sessão foi encerrada às 10h15. É só, senhora presidente. Em discussão. Presidente, eu gostaria de pedir uma pequena retificação na ata, no que se refere à frase inviabilidade do processo. Na verdade, não foi a inviabilidade do processo, foi a inviabilidade da quantificação do dano ao erário. Não é isso, doutora Ana Paula? Exatamente. Então, a discussão gerou em torno disso, não a inviabilidade do processo em si. Só essa explicação. Fica registrado. Tá bom. E eu não sei se constou na ata, mas constou que eu ia trazer o processo que eu pedi vista. Mas eu não sei se foi mencionado que eu votei com a eminente conselheira relatora Ana Paula. Tá na ata. Tá na ata. Então, agradeço.
Não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero aprovada aqui. Ordem administrativa. É sua palavra, presidente. Ordem administrativa com a palavra, excelentíssima senhora conselheira, doutora Ana Paula. Muito bom dia a todos, Bom dia. excelentíssimos senhores, senhora presidente. Peço permissão para retirar de pauta os processos 2979/2018, de relatoria originária do conselheiro Marco Montenegro, e o processo de minha relatoria originária 7933/2018. Dado o adiantado em que a sessão começou, eu gostaria de retirar esses dois de pauta, incluí-los na sessão imediatamente subsequente, e relatarei só um processo de urgência, que é o 12446/2011. Sou grata pela atenção. Ainda na ordem administrativa, eu gostaria de comunicar a prorrogação da substituição legal do conselheiro substituto Antônio Ed de Souza Santana ao conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, no período de 21 de maio a 4 de junho de 2020. A prorrogação de licença médica, portaria de número 148/2020. Continua aberta a ordem administrativa. Se nenhum dos senhores conselheiros deseja fazer uso da palavra, passo à ordem do dia. E com a palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Ed de Souza Santana. Senhora presidente, ainda na ordem administrativa, Desculpe aí. Solicitei e a editora Fórum disponibilizou o meu livro, está lá para download gratuito. E o download gratuito vai até o dia 30 no site da própria editora. Então, gostaria só de fazer esse registro. Está lá disponível o livro sobre saúde pública. Bom, obrigada. Continua aberta a ordem administrativa. Se nenhum dos senhores conselheiros deseja fazer uso da palavra, passo à ordem do dia. Com a palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro, substituto Antônio Ed de Souza Santana. Muito bom dia, excelentíssima senhora presidente, conselheira, conselheiro, doutor procurador. Minha saudação a todos que assistirão pelo canal do YouTube. Eu tenho a relatar na sessão de hoje o processo 2884/2018, em substituição ao conselheiro Carlos Roberto, relativo à apreciação das contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Areis, relativas ao exercício de 2015, sob a responsabilidade dos senhores Erso de Oliveira Paiva e Antônio Braulio da Silva. No caso dos autos, inicialmente o corpo técnico apontou a omissão na prestação das referidas contas, indicou então a necessidade de realização da citação do gestor do período de 2013 a 2016, as contas eram de 2015, foi realizada a citação, posteriormente foi indicada a necessidade de citação do gestor sucessor, né, em razão do vencimento da obrigação de prestar as referidas contas relativas a 2015 ter sido prorrogado para 2017, 18 de maio de 2017, foi citado também o sucessor, e eu aqui vou resumir a questão, considerando o entendimento já pacificado no âmbito da primeira e da segunda Câmara, primeira e segunda Câmaras deste tribunal, no sentido de que, nesse caso, as contas relativas a 2015 deveriam ser prestadas inicialmente em abril de 2016 e o prazo foi prorrogado por meio da edição de resoluções por este tribunal, que passaram, então, a admitir que não haveria sanção caso as contas de 2015 fossem prestadas até 18 de maio de 2017. E aí eu trago os precedentes aqui na fundamentação do voto, que indicam a impossibilidade da retroação dos efeitos dessa resolução 28 de 2017 para prejudicar o gestor antecessor, considerando que a obrigação, então, foi transferida para data posterior ao encerramento do seu mandato, o que inviabiliza a aplicação de sanção a este gestor, então, do exercício de 2015. E, por outro lado, é necessário compreender que não há como também haver aplicação de sanção ao gestor sucessor,
considerando que não era inicialmente da sua obrigação a prestação das contas relativas ao exercício de 2015, já que esta obrigação foi transferida, então, para o seu período de gestão, em razão da edição das resoluções que aqui eu menciono na fundamentação do voto. Considero ainda que as contas foram prestadas em 2018, ainda que com atraso, e então, em razão do que foi exposto, eu discordo da proposta do Corpo Técnico e do Ministério Público, que sugeriram a irregularidade com aplicação de sanção aos 2 gestores em relação ao atraso na prestação de contas, pelos fundamentos que já esclareci, em consonância total com a jurisprudência pacífica do tribunal, para votar no sentido de julgar regular a matéria nos termos do artigo 73 da Lei Orgânica, já vistas as referidas contas anuais de gestão terem sido prestadas, ainda que com atraso, bem como em razão da impossibilidade de punição de quaisquer dos responsáveis em face do cometimento da mora, considerando a produção de efeitos benéficos decorrentes da retroatividade da Resolução 28 de 2017 ao senhor Hércio de Oliveira, gestor assessor, assim como a impossibilidade de retroação maléfica do mesmo diploma legal ao senhor Antônio Braulio da Silva, gestor sucessor. É o voto que eu tenho a apresentar ao colegiado, excelência. Votação aí, como vota o conselheiro Carlos Thompson? Acompanho o relator. Relator. Conselheira Ana Paula. Só em substituição legal ao conselheiro Marco Montenegro, portanto, não tem voz nesse tipo de deliberação. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson. Senhora presidente, senhora conselheira substituta, senhor conselheiro de substituição, doutor procurador, servidores da casa, minhas senhoras e meus senhores que nos acompanham pelo YouTube. Senhora presidente, eu tenho 4 processos a relatar. O primeiro deles é o de número 2708/2020. Trata-se de representação apresentada por Comissão de Fiscalização com Atribuição Junta DAP, constituída conforme a portaria número 16/2020, em face de prefeito do município de Coronel Ezequiel, o senhor Cláudio Marques de Macedo. A dos representantes que o representado A, em virtude da pandemia provocada pelo Covid-19, determinou a suspensão das aulas em todas as escolas da rede municipal de ensino por 15 dias, conforme o artigo 4º do Decreto Municipal 71/2020, publicado no Diário Oficial do município de 18 de março de 2020. B, declarou estado de calamidade pública, fixando medidas emergenciais de enfrentamento da Covid-19. Desculpa, por 90 dias, conforme o Decreto Municipal 73/2020, publicado no Diário Oficial do município 26 de março de 2020, dentre elas, a suspensão das aulas e atividades pedagógicas nos sistemas público e privado do município, conforme o artigo 18 do diploma referido. E C, promoveu a contratação de 12 professores de um vigilante em caráter excepcional pelo prazo determinado de 1 mês, a contar a assinatura dos pactos, com notação na Secretaria Municipal de Educação para atuarem na rede municipal de ensino, não obstante a suspensão das atividades, ou seja, a inexistência de necessidade temporária de excepcional interesse público. A representante pugnou pelo recebimento da representação em caráter seletivo prioritário e pela concessão de medida cautelar com declaração de nulidade das contratações temporárias e abstenção dos pagamentos, seguido de intimação para cumprimento de citação do representado. Por fim, no mérito, requer a confirmação do provimento cautelar e a aplicação de multa ao gestor representado. Admitir a representação em caráter seletivo prioritário, determinando a notificação do representado para a manifestação, tendo o mesmo deixado o prazo transcorrer em Albis. Eu tive conhecimento hoje que ele protocolizou documentos e uma petição, mas depois do prazo. Salvo engano, a petição foi protocolizada ontem, a última petição. O Ministério Público de Contas emitiu parecer opinando pelo indeferimento da medida cautelar, com declaração de nulidade dos atos, a rescisão dos contratos temporários e a abstenção da realização dos pagamentos. No dia 11 de maio, deferi medida cautelar de referendo e determinei ao município de Coronel Ezequiel, por seu prefeito, o senhor Cláudio Marques de Macedo, que suspenda imediatamente os efeitos das 3 contratações temporárias questionadas, abstendo-se de realizar qualquer pagamento com base nelas. No mesmo ato, determinei a intimação do representado para cumprimento imediato da decisão, concedendo um prazo de 20 dias, melhor dizendo, de 10 dias,
para que demonstrasse nos autos por meio de ato administrativo devidamente publicado no Diário Oficial, sob pena de multa diária pessoal no importe de R$1.000 e apuração de dano horário. Por último, determinei ainda a citação do representado, concedendo em prazo para a defesa, bem como notificação da DAP para que fiscalize o cumprimento da decisão. É o relatório. Passa a fundamentação. A fundamentação, senhores, dizem respeito à decisão monocrática que proferi, suspendendo os efeitos das 13 contratações temporárias, incluindo também a abstenção de realizar pagamentos com base nela. Aqui eu cito a jurisprudência que confere ao Tribunal de Contas o Poder Geral de cautela, cito decisões do Supremo em torno da matéria, indiquei devo analisar a presença do fumo boniúris e perigo mora, como fiz na decisão monocrática, e de que, em hipótese, verifique-se que, ao menos em sede de cognição sumária, assista a razão representante, visto que a fumaça do bom direito, já que estando presente, suspensas, melhor dizendo, as aulas, demais atividades educacionais na rede municipal de ensino, como medida emergencial do enfrentamento da pandemia da Covid-19, consoante decretos municipais números 71 e 73 de 2020, e inexistir necessidade temporária excepcional de interesse público, a justificar a contratação pelo município de Coronel Ezequiel dos 12 professores de um vigilante com lotação prevista para a Secretaria Municipal de Educação. Anoto que o período da demora é presumido, pois admitidas as contratações temporárias aludidas, mesmo que por apenas um mês, o gestor municipal incorrerá em dano erário, visto que se trata de despesa pública. Visto que se trata de despesa pública pessoal, em tese, nula e pleno direito, já que são admissões sem justo motivo, visto que não existe a necessidade de excepcional interesse público. Sendo assim, cautelarmente concluo pela suspensão dos efeitos de contratações temporárias, devendo o gestor municipal se abster de efetuar pagamentos com base nelas, sob pena de apuração de dano horário e multa, medida extra monocraticamente concedida, que deve ser ratificada. Como eu voto, senhor presidente, então, pela ratificação, nos termos do parecer ministerial da medida cautelar monocraticamente deferida por mim no dia, conforme já mencionado aqui, no dia 11 de maio de 2020. Como eu voto, senhora presidente? Vossa Excelência está sem o áudio. Processo. Vossa Excelência não tem mais processo? Tenho mais 3 processos. Tá. Então, o segundo processo é o de número 14.244/2006, o do presente feito de análise de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Várzea, atento a esse 2006, tendo como responsável Antônio Genival de Carvalho. Em 2 de agosto de 2007, instruindo os autos, o corpo da DAM, por meio da informação 304/2007, apontou a ausência de publicação dos relatórios de gestão fiscal e dos relatórios de execução orçamentária. Demais disso, entendeu que teria havido a arrecadação dos estatais de tributos, solicitando por meio da informação 126/2008, e da documentação comprobatória das despesas dos estados bancários até o ano de 2006. Desculpida a diligência, o corpo técnico pugnou pela licitação do responsável. Devidamente citado, Antônio Genival de Carvalho prestou defesa intempestiva, acompanhada de diversos documentos. Nova análise, a TAM, por meio da informação 103/2014, apontou existências expostas novas irregularidades com informação material consistentes na 1. Na existência de parte dos estados bancários, 2, contratação de assessoria contábil sem concurso público, 3, ausência de envelopes de numeração de páginas de processos estatórios, 4, emissão de ordens de pagamento irregulares no valor de R$ 22.400 em favor da empresa Etecomp SC, na licitação 9/2006, no valor de R$ 47.800 em favor da empresa Esquina Veículo Limitada, na licitação 15/2006. Novamente citado, Antônio Genival não se manifestou sendo declarado sua revelia. Emitidos os autos ao Ministério de Contas em 15 de setembro de 2014, foi requerida a notificação da Prefeitura Municipal de Várzea para juntar ao feito a documentação comprobatória das despesas impugnadas, notificada em 29 de outubro de 2014, o Poder Executivo Municipal por diligência de 25 de novembro de 2014. A contínua caderno processual foi devolvida a DAM para análise final e estadular, em razão da sucessão presidencial ou sua restribuição a ex-conselheiro. Concluindo, a instrução em 17 de março de 2020, o corpo técnico asseverou que as supostas irregularidades materiais haviam sido sanadas, mantendo, contudo, as imputações relativas à ausência de envelopes da nomeação de página de licitação, bem como a contratação de assessoria contábil sem concurso público. Disso, pugnou pela reprovação das contas e aplicação de sanção. Por meio do parecer 2020, em 3 de abril de 2020, o Ministério Público pugnou pelo, abro aspas, reconhecimento da prescrição de qualquer sanção porventura cabível à situação esposada e, portanto, mediante arquivamento destes autos no sistema do artigo 434 da resolução
9 de 2012, TCE, e do artigo 111 da Lei Complementar Estadual 464 de 2012, fecho aspas, é o relatório, senhor presidente, passa a fundamentação, e antes disso vou analisar a prejudicial de mérito referente à possibilidade de prescrição da pretensão punitiva do tribunal. E aqui eu cito a argumentação jurídica e digo que, analisando os atos processuais praticados após 29 de outubro de 2014, data da autonotificação e na espécie de termos iniciais do prazo pressional quinquenal do artigo 111, cap, naquela lei, constato que houve interrupção da prescrição nos termos da súmula 27 do tribunal somente quando o pronunciamento derradeiro do corpo técnico em 17 de março de 2020, ou seja, há mais de 5 anos o marco inicial da contagem do prazo prescricional. Houve, pois, após a entrada em vigor da lei 464 de 2012, para ele que decorreram mais de 5 anos sem que ato interruptivo da prescrição prescricional fosse praticado no presente feito, que impõe reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão punitiva. Desse modo, senhor presidente, tanto exposto, discordando do corpo técnico e acolhendo integralmente o parecer do Ministério Público, voto de declarar a prescrição quinquenal da pretensão punitiva com as irregularidades formais imputadas a Antônio Genivaldo de Carvalho, nos termos do artigo 111, cap da Lei Complementar 464 de 2012, e determinar o acompanhamento do processo após a certificação do trânsito julgado desta decisão. Voto ainda pela expedição de recomendação à SESEX e à ADAM para que adote as providências administrativas necessárias, especialmente da gestão do estoque processual, com vista a evitar que a prescrição da prescrição punitiva se consuma na cidade de diretoria e nas demais unidades técnicas de controle externo deste tribunal. É como eu voto, senhor presidente. O terceiro processo é o de número 7.682 de 2013. Quando o presidente fez de análise da gestão municipal de São Bento, atendendo ao exercício de 2012, tendo como responsável então o prefeito, o senhor Francisco Erasmo de Moraes. O corpo técnico desta corte, iniciada a informação 182 de 2013, constatou inadimplência da entrega dos réus e AGFs referentes ao exercício de 2012, sugerindo a citação do senhor Francisco Erasmo de Moraes, responsável pelos relatórios dos primeiros ao quinto bimestre e do primeiro semestre, do senhor Emanuel Faustino da Silva, gestor de 2013, responsável pelo réu do sexto bimestre, RGF do segundo semestre, prestação de contas anuais de 2012. Devidamente citado, o senhor Emanuel Faustino da Silva apresentou defesa do índice não ter sido possível cumprir suas obrigações por omissão do gestor anterior, que não teria deixado a documentação necessária para a confecção dos documentos. Não se mantém nos autos, foi declarada a revelia do senhor Francisco Erasmo de Moraes. Retornando aos autos, Adão opinou-se pela manutenção das multas por não serem suficientes os argumentos apresentados em defesa. O parqueiro de contas concordou com essa manifestação. Ato contido no corpo técnico requeriu o apensamento do documento 6789 de 2014, logo após o seu desapensamento, a fim de que procedesse com sua análise. Nesse ínterim, o senhor Emanuel Faustino da Silva expediu o ofício a esta corte, requerendo a tomada de medidas em face do senhor Francisco Erasmo de Moraes para que este fosse compelido a apresentar a documentação concernente aos atos praticados enquanto prefeito. O ofício foi recebido como representação e os autos retornaram ao corpo técnico, que identificou que as contas haviam sido prestadas em 13 de outubro de 2014, sugeriu que em razão das mesmas já estarem sendo objeto de análise deste tribunal, seguisse o regular processamento do feito e aplicação de procedimento especial relativo às representações. O MPC, ademais, sugeriu o apresentamento da representação ao processo de apuração de responsabilidade que foi acolhido pelo relator à época. Em seguida, foi apresentada a documentação pelo senhor Emanuel Faustino da Silva e encaminhado o processo ADAM, que verificou as seguintes irregularidades: 1. Ausência de publicação dos RGFs dos primeiros e segundo semestre de 2012. 2. Atraso no envio dos RGFs do primeiro e segundo semestre de 2012 ao TCE. 3. Atraso no envio dos réus dos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre de 2012 ao TCE. 4. Atraso no envio de comprovante de publicação dos réus dos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre de 2012 ao TCE. 5. Não publicação dos réus dos primeiros, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre de 2012. 6. Sonegação de informações da não preenchimento do anexo 16, demonstrativo da dívida consolidada líquida do CIAI, apesar de haver registro de despesas com o código 46.971, principal da dívida contratual resgatado, no anexo 1, balanço orçamentário de despesa do CIAI. 7. Sonegação de informações da não preenchimento da função 01031, da ação legislativa do anexo 2 do CIAI. E 8. Atraso de 722 dias na remessa das contas anuais do exercício 2012 a este tribunal
de Contas. Citado, os senhores Francisco Herardo de Moraes e Emanuel da Silva, presidente da defesa, alegou primeiro, em síntese, que sua missão se deu por ausência de servidor com conhecimento técnico específico para a elaboração da documentação, tratando de irregularidade meramente formal e passiva de convalidação. O segundo, por sua vez, insistiu na tese de ausência de documentação contábil apta, melhor dizendo, a viabilizar, melhor dizendo, seus atos, juntando a declaração do contador da prefeitura nesse sentido. Aduziu ainda que tentou localizar o ex-contador a fim de obter os dados e elaborar tempestivamente os relatórios de prestação anual de contas, mas não obteve êxito. Seguindo os autos ao parque especial, este opinou pela irregularidade da matéria, aplicação de multas pelo atraso na publicação, remessa e envio dos comprovantes de publicação dos relatórios, bem como por má gestão fiscal, sonegação de informações judiciais e atraso na remessa das contas anuais. É o relatório, passa a votar. O item do voto. Eu, como sempre faço nos meus votos, analiso a competência do tribunal para julgar as contas de gestão das prefeituras, digo que não há de incidir o RE, o entendimento do RE 848/826 do STF na matéria, uma vez que há ausência de atuação do chefe do executivo como ordenador de despesa. Compreendo também que não há necessidade de emissão de parecer prévio. No item 2 do voto, eu analiso que a acusação quanto à responsabilidade do senhor Emanuel Faustino da Silva. O senhor Emanuel Faustino da Silva aduziu em suas manifestações nos autos que, em que pese fosse o gestor quando do vencimento das obrigações, referência à publicação do réu, do 6º bimestre do RGF do 2º semestre, bem como da remessa ao terceiro detalhes relatórios com os respectivos comprovantes de publicação das contas anuais de 2012, não deveria ser responsabilizado por tais atos, tendo em vista que sua conduta se deu por culpa exclusiva do gestor anterior. Custou aos autos o decreto número 1 de 2013, que declarou situação de emergência no município quando assumiu a gestão do ente. O decreto número 3 de 2013, prorrogando seu prazo, os ofícios número 15 de 2013 e 14 de 2013, destinado ao Ministério Público Estadual, narrando a situação e requerendo a adoção de providências, e ainda o relatório da Comissão de Transição Administrativa, em que consta um rol extenso de documentos que não foram fornecidos pela gestão anterior. Pois bem, o presente processo, dentre outras situações, trata também de responsabilização de agentes que deram causa à omissão atraso em fase de transição entre mandatos verificada no período. Esta Cor de Contas objetiva assegurar a plena continuidade administrativa dos municípios, com o intuito de evitar esse tipo de intercorrência relacionada à transição de mandatos. Editou a Resolução 34 de 2016, de 3 de novembro de 2016, que dispõe sobre a adoção de providências necessárias à transição de governo no âmbito da administração pública municipal, tendo por escopo a disponibilização de dados, informações e documentos que permitam o conhecimento da situação contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de órgãos e entidades municipais, com vistas, em especial, a possibilitar integrar a prestação de contas relativa ao último ano de mandato do titular de cada poder. Por estar na chefia do Poder Executivo quando do vencimento das obrigações referentes à publicação do réu do 6º bimestre do RGF do 2º semestre, e como do envio ao TCE de tais relatórios com seus respectivos comprovantes de publicação e as contas anuais de 2012, conclui-se, a princípio, pelo cometimento de irregularidades pelo senhor Emanuel Faustino da Silva, nos termos do artigo 22 da Resolução 12 de 2016, que disciplina a matéria, que eu cito dispositivo, peço licença para não lê-lo, digo que, analisando as defesas apresentadas dos documentos acostados, todavia, porque estou configurada a situação descrita no parágrafo 1 do citado dispositivo. Isso porque o senhor Emanuel Faustino da Silva comprovou que, ao assumir a prefeitura municipal, não encontrou os documentos necessários à elaboração das contas e análises, tendo se decretado estado de emergência, abre aspas, em virtude do verdadeiro caos que se encontrava a prefeitura do município no que se refere à situação administrativa, financeira e patrimonial. Fecho aspas. Além disso, apresentou a relação da Comissão de Transição Administrativa demonstrando que os documentos necessários à prestação de contas não foram entregues, bem como remeteu ofícios ao Ministério Público Estadual solicitando a adoção de providências ante a situação caótica. Sendo assim, que pese o gestor não ter cumprido integralmente como previsto nos 3 incisos do parágrafo 1 do artigo 22, entendo que o mesmo se encontrava impossibilitado de exercer as obrigações dele impostas e que tomou medidas tendentes a sanar tal situação, não sendo prudente considerar o rol do mencionado artigo como taxativo, mas sim exemplificativo, considerando que na situação posta foram evidenciados esforços e tomadas medidas concretas a fim de permitir o cumprimento do encargo. Dessa forma, considero que o senhor Emanuel Faustino da Silva não deve responder pelas irregularidades a ele imputadas nesses autos, ante a impossibilidade de comprovar o cumprimento da lei, acrescida a adoção de medidas já mencionadas, que acarreta a exerção de sua responsabilidade.
identificado constatado que os atrasos, omissões e imputações do Manuel Faustino da Silva foram decorrência da atuação direta do senhor Francisco Erasmo de Moraes, caberia a este responder pela não publicação do réu, 6 bimestres do segundo semestre, bem como pela não remessa ao TCE de tais relatórios com os respectivos comprovantes de publicação e pelo atraso no envio das contas anuais de 2012. Ocorre que não houve nova citação deste acerca dessas imputações, não sendo o caso de reabrir a instrução processual nesta fase, de modo que, em homenagem ao explicitar a celeridade do contraditório da ampla defesa do devido processo legal, desde impor a correspondente sanção ao efetivo responsável, visto que a ele não foi oportunidade de se surgir contra as referidas imputações. Item 3 do voto. Eu analiso a imputação de descumprimento do prazo para entrega ao TCE dos relatórios das medidas orçamentárias. E aqui eu considero procedente a acusação de que essa matéria é de índole informal. Cito aqui um quadro. Os bimestres em que ocorreram os atrasos foram todos eles a quantidade de dias e o valor correspondente da multa, que no total dá R$ 5.320, que deve ser pago pelo senhor Francisco Erasmo de Moraes. Item 4 do voto, analisa a publicação intempestiva do réu de todos os bimestres de 2012. Também considero pertinente essa imputação e o valor também da multa de R$ 5.320 por cada publicação em atraso. E aqui afasto, o que concerne a sugestão do corpo técnico do MP de contas para aplicação de multa ao gestor em fase do não remessa dos comprovantes, afasta essa imputação pela sanção pela publicação intempestiva, já engloba a punição pelo não envio dos comprovantes. Aqui se tiver decisões desta Corte, tanto da primeira como da segunda Câmara, em torno da matéria. E aí, nesse ponto específico, discordo tanto do MP de contas como também do corpo técnico. Item 5 do voto, analiso a ausência de publicação do relatório de gestão fiscal. Considero que houve também atraso nessa publicação, quanto ao primeiro semestre, de 804 dias, e quanto ao segundo, 620 dias. Cito aqui a disposição da Lei 10.028 de 2000 e aplico multa ao senhor Francisco Erasmo de Moraes, responsável pelo EGF do primeiro semestre, de R$ 27.000, não sendo o caso de aplicação de multa quanto à não aplicação do EGF do segundo semestre, em razão do disposto no tópico 2 deste voto, ou seja, que ele não foi citado para se defender acerca dessa acusação, já que a instrução centrou-se apenas no outro gestor que assumiu o mandato. No que concerne a multa pela não remessa da comprovante de aplicação, desde aplicá-la pelas razões já expostas. Item 6 do voto, analiso a imputação de irregularidades formais quanto aos dados fornecidos ao TCE por meio do CIAI. E aqui considero também pertinentes e digo que, no caso dos autos, há de ser aplicada a multa na seguinte gradação. Assim, fazendo a gradação das multas de acordo com a gravidade da irregularidade, impõe ao senhor Francisco Erasmo de Moraes, responsável pelo preenchimento dos dados CIAI, seguinte as sanções administrativas: R$ 300 pelo exercício da SL no anexo 3 do CIAI, sem dedução da receita do imposto de renda sobre os rendimentos do trabalho. R$ 2.000 para a sonegação de informações em razão do não preenchimento do anexo 16, demonstrativo da evidência consolidada líquida do CIAI. E R$ 3.000 pela sonegação de informações em razão da ausência do valor do repasse na função 01031, ação legislativa no anexo 2, demonstrativo da execução das despesas por função do CIAI. Item 7 do voto. Analiso agora a alegação de má gestão orçamentária. O Ministério Público de Contas opinou pela aplicação de multa ao senhor Francisco Erasmo de Moraes em virtude da má gestão fiscal do município de 7 de São Bento de 2012. Aduzido desequilíbrio orçamentário quando a previsão e a realização das receitas e despesas em razão do gestor não ter se utilizado o mecanismo de previsão orçamentária, realização de despesas de forma irregular, bem como a regulação tributária em descompasso com o fundamento arrecadado. Apesar dos elementos trazidos pelo parquet do Conselho serem relevantes, verifiquei analisar as irregularidades apontadas ensejaria a necessidade de citação do gestor para a apresentação de defesa sob pena de violação contraditória e ampla defesa, tendo em conta que apenas nessa fase processual a acusação sobre tais fatos foi objetivada. Considerada dita imputação, isso significa, em termos práticos, trazer à baila em 2020 análise de irregularidades até então não suscitadas em referência a 2012, bem como se obrigar a reabrir a instrução processual que vai de encontro aos princípios da economia
das celeridades processuais. Há que salientar que adotar tal posição não significa deixar de apreciar condutas indevidas por parte do gestor, mas adequar a análise e julgamento à fase processual apropriada. Com base nisso, posiciono pela não aplicação de multa ao senhor Francisco Gerardo Moraes por má gestão orçamentária em respeito aos pedidos do contrato para defesa, economicidade e celeridade processuais. Item 8 do voto, eu considero pertinente a representação imediata ao Ministério Público Estadual e afasto, no caso concreto, a incidência da súmula 29 deste tribunal, conforme precedentes deste tribunal. Ante o exposto, Jacolano para a informação do corpo técnico para ser do MPC, discorda deles quanto à injeção de responsabilidade do senhor Manuel Faustino da Silva e pela aplicação de multa para não remédio dos comprovantes de publicação dos relatórios e também pela imputação de multa em face de má gestão fiscal, orçamentário fiscal. Eu voto, senhora presidente, de forma preliminar pela declaração de ofício da Comissão do Tribunal para processar e julgar a matéria. B, pela ausência de responsabilidade do senhor Manuel Faustino da Silva quanto à não publicação do réu do sexto bimestre e do RGF do segundo semestre, bem como pela não remessa ao TCE das relatórios com seus respectivos comprovantes de publicação e pelo atraso no envio de contas anuais de gestão, contas anuais de 2012. C, quanto ao mérito pela desaprovação das contas da Prefeitura Municipal de São Bento, atendente ao exercício de 2012, estou tendo como responsável o senhor Francisco Gerardo Moraes, sendo aplicadas as seguintes penalidades: multa de R$ 5.320, multa de R$ 27.000, multa de R$ 300, multa de R$ 1.000, multa de R$ 1.000, conforme já os fatos e fundamentos já delineados no corpo deste voto, e voto também por representar imediatamente ao Ministério Público Estadual para apuração desses atos no âmbito de sua competência constitucional. É como eu voto, senhora presidente. E, por fim, tenho a relatar o processo número 15.132 de 2014. Trata-se do feito de gestão fiscal da Câmara Municipal de Rafael Fernandes, atinente ao exercício de 2013, tendo como responsável, então, o presidente da Câmara, o senhor Jeverton Fernandes Costa. O corpo técnico desta Corte constatou irregularidade no preenchimento do CIAI, publicações completas dos RGF dos primeiros e segundo semestres, remessa completa do RGF do segundo semestre ao TCE e excesso de gasto com folhas de pagamento, sugerindo aplicação de multas. O Estado para defender o senhor Jeverton Fernandes Costa peticionou requerendo prorrogação de prazo, que foi indeferido pelo relator, tendo se decretada sua revelia encaminhada ao processo do MPC, que opinou pela irregularidade da matéria e aplicação de multas. Em seguida, o senhor Jeverton Fernandes Costa apresentou defesa intempestiva, aduzindo que o excesso de gasto com a folha de pagamento se deu em razão dos 2/10 terem sido repassados pela Prefeitura Municipal, é descontada a contribuição patronal, de forma que, caso repassados em sua integralidade, não atingiriam o máximo constitucionalmente permitido, acrescentando que, por não ter sido gastos com contribuição patronal, não preencheu os anexos 14 e 15 do CIAI. Em relação aos RGFs publicados de forma incompleta, diz que todas as informações foram apresentadas no portal da Câmara Municipal. A continua responsável apresentou petição de acordo com trazendo argumentos referentes à prestação de contas do exercício 2014, que não é objeto do presente processo. Seguindo os autos da unidade de justiça, considerou manter as irregularidades. O paquete de contas, por sua vez, reiterou os termos do parecer anterior. O relatório passa a votar. Primeiro item do processo, do voto, analisa as irregularidades formais quanto aos dados fornecidos ao TCE por meio do CIAI. E aqui eu considero pertinente a acusação, em resposta ao senhor Jeverton, justificou que a ausência de registros dos anexos 14 que se deu em virtude dos repassos efetuados pela Prefeitura Municipal já descontados os valores referentes às obrigações patronais. Em que pese o gestor época tenha apresentado recibos que supostamente indicam o valor recebido a título de 2/10 por parte da Prefeitura Municipal, entendo que tal documentação não está apta a isentar a sua responsabilidade. Isso porque os recibos apresentados são firmados não somente pelo presidente e pela tesouraria da Câmara Municipal, tendo como timbre o brasão desse poder, de modo que não possuem força probatória suficiente para comprovar que se trata de valores evidentemente repassados pela Prefeitura. Além disso, o desconto supostamente realizado pela Prefeitura vem intitulado como INSS, não havendo menção de que se refere à quitação da contribuição patronal referente ao meio de transferência. Chegar a essa conclusão, inclusive, é algo bem improvável, na medida que a competência para pagamento desse encargo é do órgão ao qual o servidor se encontra vinculado, ou seja, a Câmara Municipal de Rafael Fernandes.
que se verifica em alguns casos, no outro prumo, é o Poder Legislativo deixar de pagar suas contribuições patronais perante o INSS e este cobrar diretamente ao Poder Executivo do município, considerando que as câmaras municipais não são dotadas de personalidade jurídica. Em razão disso, o Poder Executivo, ao transferir o DODESP, faz o desconto desse valor, considerando que a Câmara Municipal deveria ter cumprido seu encargo e não o fez. Sendo assim, entendo que as alegações apresentadas pelo responsável à época não são aptas a sanar as irregularidades definidas nos anexos 14 e 15 do CIAI por falta de registro das despesas com obrigações patronais. O que concerne a regularidade do anexo 15 a respeito da omissão da SL e da não dedução da receita do imposto de renda na despesa com o pessoal, o gasto, o gestor nada aduziu, de forma que a mesma permanece configurada. Quanto a irregularidades como esta, o artigo 31, a linha B da resolução 4/2013, em consonância com o disposto no artigo 107 da Lei Taxaral 464/2012, 2012, preconiza a possibilidade de multa de valor compreendido entre 500 e 5 mil reais. Assim, fazendo a gradação das multas de acordo com a gravidade e regularidade do imposto do senhor Everton Fernandes Costa, as seguintes sanções: R$500 por falta de despesa com obrigações patronais do anexo 14, 500 pelo falta de registro das despesas com obrigações patronais e 500 pela omissão da SL. Item 2 de voto. A acusação, analisa agora a acusação de falta de documentos legalmente previstos nos RGFs. Eu digo que o corpo técnico, conforme sua análise, o RGF dos primeiro e segundo semestre, em que pese emitir esta corte, publicar tempestivamente ou omitir alguns documentos. Nos seguintes termos, aqui eu exponho um quadro, digo aqui com as irregularidades, a resolução número 4/2013 impõe a aplicação de multa por cada uma delas. Nos seguintes termos. E aqui eu cito o dispositivo e diz que, com base nisso, eu aplico uma multa de R$1.000 por cada irregularidade constatada, no total de R$4.000. Item 3 do voto, analiso a imputação de remessa incompleta ao Tribunal de Contas do RGF do segundo semestre. Também considero pertinente essa acusação. Eu digo que, além de não terem sido enviados ao tribunal, não consta da publicação do RGF do segundo semestre, de forma que já foi aplicada a multa frente à sua omissão no tópico anterior, não sendo caso de nova aplicação sob pena de bis e idem. Item 4 do voto. Analisa agora o descumprimento do artigo 29A para a primeira Constituição Federal. Eu digo aqui nesse item 3, só para esclarecer, já foram objeto de análise no tópico anterior. Por isso que eu não aplico multa. A instrução revelou ainda o descumprimento do limite de gasto com folha de pagamento da Câmara Municipal em ofensa ao disposto do artigo 29A para a primeira da Constituição Federal, que eu cito dispositivo e, no caso, o corpo técnico apurou que o total gasto com folha de pagamento atingiu o valor de R$310.487,83, representando um percentual de 70,92% da receita do poder, conforme as informações constantes dos anexos 14 e 24 do CIAI. Sua defesa, o responsável aduziu que o valor considerado como receita do órgão não representou efetivamente o valor a ser repassado a título de dor da Prefeitura Municipal da Rafael Fernandes, tendo em vista que esta fez o desconto da contribuição patronal antes de transferir o valor. Assim, a seu entender, levando em conta o valor integral dos décimos do exercício 2013, sem descontar a rubrica INSS, ter sido uma receita superior, que, servindo comparando para o cálculo do limite de despesas com folha de pagamentos da Câmara Municipal, não extrapolaria, pois alcançaria o patamar de 61,93%. Juntou recibos a fim de comprovar suas alegações. Está se manifestar o corpo técnico que os valores utilizados para o cálculo do percentual atingido pela Câmara foram retirados dos anexos do CIAI. Conforme posto no tópico 1 deste voto, entendo que a documentação apresentada pelo juiz não pode ser usada a fim de comprovar suas alegações, considerando que os recibos apresentados são firmados não somente pelo presidente e pela tesouraria da Câmara Municipal, tendo como time o brasão desse poder, não sendo possível pois atestar que se trata de valores efetivamente repassados pela Prefeitura. Acresce a isso o fato dos anexos do CIAI serem preenchidos pela própria Câmara Municipal, sendo esta responsável pelos dados a serem analisados pela unidade instrutiva e utilizados para o cálculo do percentual hora extrapolado. Nesse contexto, é puto que há o cometimento de irregularidade grave por parte do então chefe do Poder Legislativo em referência por ter gasto com a folha de pagamento mais do que poderia. Então, expôs de com o corpo técnico com o MP de contas, entendo que cumpre ao tribunal infligir multa ao seu chefe de 30% do valor totalizado
previsto na lei orgânica, por estar configurada a situação prevista na linha B do mesmo dispositivo, que prefaz a quantia de R$ 4.621,08. Ademais, a conduta praticada pelo gestor pode configurar crime de responsabilidade nos termos do artigo 29, parágrafo 29A, parágrafo 3º da Constituição Federal, de que a apuração do eventual prática do crime de responsabilidade nos termos do dispositivo supracitado caberia à respectiva Casa Legislativa. Se o gestor ainda fosse o presidente da Câmara Municipal quando o julgamento do presente processo, cumpriria esta Corte apresentar a referida casa para fim de apuração. Tudo cabível nesse contexto, incabível, melhor dizendo, nesse contexto, haja visto que o responsável exerceu a presidência em 2013. No entanto, é por imprescindível a remessa de cópias. Remessa imediata das principais peças que compõem este feito para o Ministério Público Estadual, para a aprovação do possível enquadramento de conduta do gestor responsável em ilícito de improbidade administrativa ou infração penal. Ante o exposto, recolhendo a informação do corpo técnico parceiro do Ministério Público de Contas, voto da desaprovação das coisas da Câmara Municipal de Rafael Fernandes até de 2013, tendo como responsável, então, o presidente, seu Jefferson Fernandes Costa, sendo aplicadas as seguintes penalidades: multa de R$ 500, multa de R$ 500, multa de R$ 500, multa de R$ 4.000, multa de R$ 4.621,08 pelos fatos e fundamentos já evidenciados no bojo deste voto. Voto também pela representação imediata do Ministério Público Estadual. É como eu voto, senhor presidente, e acredito que não tem mais nenhum processo a relatar, agradecendo a atenção de todos. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra à excelentíssima senhora conselheira substituta, doutora Ana Paula, em substituição ao conselheiro Marco Montenegro, né? Exatamente. Exatamente. Mais uma vez, muito bom dia a todos, senhora presidente. É só uma correção em minha fala inicial. Eu relatarei o processo de Sua Excelência, o 12446/2011, que é um processo urgente. Os demais, já pautados e publicados para o ASO, eu peço sua inclusão na próxima pauta. Eu considero que eu me atrapalhei na fala inicial, estou me corrigindo. Fica atendido. Assim sendo, tenho apenas um processo a relatar em substituição ao senhor conselheiro substituto Marco Montenegro. É o processo 12446/2011. Interessado, Ministério Público de Contas, assunto inspeção extraordinária, a declaração de suspeição firmada no processo por parte do excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Gilberto Oliveira Jales. Sinopse processual. Tratam os autos de pedido de inspeção extraordinária formulado pelo Ministério Público de Contas, apresentado pelo excelentíssimo senhor procurador, doutor Carlos Roberto Galvão Barros, em face da Prefeitura Municipal de Mossoró. Objetivo, verificar o cumprimento das normas condizentes à acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no âmbito dos prédios públicos municipais. O feito foi instaurado no âmbito do TCRN desde 29 de novembro de 2011. O pedido foi acolhido em 12 de dezembro de 2011 pelo presidente da primeira Câmara de Contas à época, excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, que determinou a distribuição processual. Encaminhado o feito à diretoria de expediente, em 13 de dezembro de 2011, foi remetido à excelentíssima senhora conselheira Maria Adélia Salles. Em 8 de outubro de 2012, o excelentíssimo senhor conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves despachou no sentido de ser firmada a competência da segunda Câmara de Contas para análise da matéria. O caderno, então, foi redistribuído ao excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior em 30 de julho de 2013. Sua Excelência encaminhou os autos à Diretoria de Administração Municipal em 12 de agosto de 2016. No evento 2, em 31 de janeiro de 2017, a unidade científica sugeriu o envio dos autos à Inspetoria de Controle Externo. O conselheiro relator direcionou o processo à ICE em 9 de junho de 2017. Em 7 de agosto de 2017, a ICE recomendou o envio do processado à Secretaria de Controle Externo para inclusão da inspeção extraordinária no Plano de Fiscalização Anual 2018-2019. Em 9 de fevereiro de 2018, a CSEX assim se posicionou,
manifesta-se, aspas, manifesta-se entendimento no sentido de que a referida ação de fiscalização seja considerada no processo de planejamento para inclusão em plano de fiscalização futuro. Sugere-se ao relator a remessa dos autos à Inspetoria de Controle Externo. Terminada a citação. Retornar os autos da ICE. Retornar os autos da ICE. Em 28 de fevereiro retornaram, assim, os autos à ICE, por sugestão da SESEX. Em 28 de fevereiro de 2018, sugeriu a conversão da inspeção extraordinária em auditoria operacional, com apensamento do presente a processo que trata de pedido de inspeção extraordinária nos prédios públicos de Natal, o que foi deferido pelo excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, em 1º de março de 2018. Em 7 de março de 2019, o caderno foi direcionado ao excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales. Ocorre que, em 1º de abril de 2020, Sua Excelência declarou suspeição. Em 2 de abril de 2020, o processo foi redistribuído ao excelentíssimo senhor conselheiro substituto Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro. Em 4 de maio de 2020, já em substituição legal à Sua Excelência, determinei a oitiva do guardião da ordem jurídica. Em 12 de maio de 2020, o MPC opinou pela imediata realização de auditoria de natureza operacional e pelo indeferimento do pedido de apensamento aos autos de número 11423/2011. Eis o relato útil do feito, passo à motivação. Com base no artigo 27, caput da Lei Orgânica, exara o juízo positivo para presidir a corrente relatoria. O objeto processual versa sobre tutela do direito à acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no âmbito dos prédios públicos do município de Mossoró. Não se trata de assunto de menor importância, ao contrário, a matéria guarda status constitucional, posto que a Convenção de Nova York foi internalizada no ordenamento jurídico pátrio com força de emenda à norma fundamental, conforme reza o artigo 5º, parágrafo 3º da Bíblia Política vigente, parafraseando Canutilho. Ademais, nos termos do artigo 93 da Lei Brasileira de Inclusão, sinônimo de Estatuto da Pessoa com Deficiência, na realização de inspeções e auditorias pelos órgãos de controle, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência. De início, esclareço que ninguém porta a deficiência. Esta é uma condição humana, lembrando Hannah Arendt, conforme se depreende do artigo 1 do Decreto 6949/2009, que internalizou os preceitos da Convenção de Nova York e seu protocolo facultativo, frise-se. A ICE, no evento 19, sugeriu o apensamento dos presentes ao processo número 11423/2011, que trata do pedido de inspeção extraordinária nos prédios públicos natalenses. Considerou conexão sobre o assunto. Além de unidades jurisdicionadas absolutamente distintas, o processo 11423/2011 possui relator diverso, no caso, o excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes. Portanto, a meu ver e sentir, há absoluta inviabilidade de ordem prática de realizar o apensamento sugerido pela equipe instrutiva. Pensar em sentido distinto seria procrastinar ainda mais o trâmite do presente, instaurado no TCRN, pasmem, desde 29 de novembro de 2011. Urge, na casuística, sindicalizar a efetividade das normas inclusivistas. Em consonância com o entendimento do parquê, erige completamente inviável o apensamento proposto. Passo agora a examinar a problemática do procedimento fiscalizatório. De acordo com a obra Elementos de Auditoria Governamental, editora Campos, as inspeções e auditorias são espécies do gênero procedimentos de fiscalização, aquelas pontuais e restritas, estas de maior abrangência. Considerando assim o objeto em questão e o extenso lapso em que o processo tramita no TCRN,
a inspeção, de fato, perdeu totalmente a razão de ser. A auditoria de natureza operacional desponta como remédio jurídico adequado no caso concreto. Averiguará os aspectos de eficiência, eficácia e efetividade no que concerne ao cumprimento das diretrizes inclusivistas. Por que não deliberei monocraticamente sobre o assunto? Explico. O artigo 1456 da regra regimental em vigor estabelece a competência do conselheiro substituto para propor a realização de realizações auditorias ao pleno ou às câmaras, o que se encaixa exatamente no caso concreto. Na casuística, a auditoria de natureza operacional viabilizaria análise mais apropriada dos pontos suscitados na representação ministerial no que concerne à observância da questão da acessibilidade, bem como da destinação dos recursos públicos para esse fim, impacto social. O decreto 6949, fruto lógico da Convenção de Nova York, de 2007, regra que os estados tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso em igualdade de oportunidades com as demais pessoas ao meio físico e demais serviços, com a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade. A Lei 13.146/2015, LBI, sinônimo de Estatuto da Pessoa com Deficiência, conceitua pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que, em interação com as demais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Obter dicto. Até uma depressão severa pode levar uma pessoa à condição de deficiência. Até uma obesidade mórbida pode também se encaixar nos preceitos da Lei 13.146. À luz dos preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana, da dignidade da pessoa, pois toda pessoa é humana, igualdade, liberdade, sobretudo o direito à acessibilidade, tem o poder público o dever jurídico de adotar medidas visando assegurar a inclusão social das pessoas com deficiência, como se depreende da leitura dos artigos 227, parágrafo 2º, e 244 da Lei Magna, a título de ilustração não taxativa, meramente ilustrativa. De acordo com o professor doutor Roberto Vanderlei Nogueira, docente da Universidade Federal de Pernambuco e magistrado federal, a meu ver e sentir, a maior autoridade inclusivista sobre o assunto, a maior autoridade inclusivista nesse país, melhor falando, a inclusão social é a palavra-chave a nortear todo o sistema de proteção institucional da pessoa com deficiência no Brasil. Para o professor, o tema é urgente e cabe à sociedade agir, corrigir-se, combinando esforços públicos e privados na remoção de barreiras de toda ordem, principalmente atitudinais, essas são as piores, que excluem essa minoria do acesso a direitos fundamentais básicos. Segundo o juiz, as pessoas com deficiência representam a maioria de todas as minorias, estando o acaso a favor da efetividade dos seus direitos. Nesse teatro de operações, cabe ao Tribunal de Contas sindicalizar sobre a existência e a efetividade das políticas públicas inclusivistas, inteligência dos artigos 7º, parágrafo único e 93 da LBI. O TCRN, pois, além de obrigação legal, tem a oportunidade de ser exemplo para o Brasil no sentido de guardião da inclusão social. A fumaça do bom direito, portanto, é evidente. Apesar de a fiscalização ser urgente, nenhum procedimento auditorial foi efetivado até hoje. Excelentíssimos senhores, essa matéria, na verdade, é para ontem. A Convenção de Nova York foi internalizada no Brasil desde 2009. A internalização ocorreu sem quaisquer reservas, inclusive de seu protocolo facultativo, que, por sinal, abre a oportunidade das pessoas com deficiência peticionarem seus direitos diretamente na ONU, se assim intencionarem. Posto que é evidente, no caso concreto, o cesseio de seus direitos em razão do trâmite
um trâmite extenso sem qualquer justificativa plausível. Quanto ao perigo da demora na prestação jurisdicional de contas, em sede de cognição sumária, mais que consubstanciado o pressuposto perigo in mora, conforme a miúde explanado no pronunciamento ministerial incerto no evento 39, que inclusive traz gráficos lá. Provável lesão à acessibilidade das pessoas com deficiência está a se repetir. É uma lesão que se repete. Seria quase absurdo admitir a morosidade a justificar insensível à autopoiese. Recordo, por fim, que o Estado brasileiro, em que pese laico, não adota laicismo, pelo que registro a seguinte passagem extraída de Lucas 19:40. Se vós vos calardes, até as pedras clamarão. Passo ao excer dispositivo. Com embasamento no artigo 1 do Decreto 6949/2009, em diálogo com o artigo 93 do Estatuto da Pessoa com Deficiência e artigo 120 caput, combinado com o primeiro 4 da Lei Orgânica vigente, acolhendo integralmente o pronunciamento do Ministério Público Especial, propõe o voto para deferir tutela de urgência no sentido de imediata realização de auditoria de natureza operacional nos prédios públicos do município de Mossoró, tudo com o escopo de verificar a efetividade dos requisitos essenciais de acessibilidade das pessoas com deficiência e ou com mobilidade reduzida. Proponho mais o direcionamento do processo a DE para classificação dos autos como processo do tipo auditoria de natureza operacional, com remessa subsequente à SESEX para providenciar o planejamento, claro, e execução da auditoria de natureza operacional. Proponho ainda ampla divulgação do que for deliberado pelo órgão fracionário, como prescreve a Lei Nacional de Acesso à Informação. Após a fase de cognição sumária, serão examinados aspectos subjacentes ao mérito processual. É o que eu tinha a propor na sessão de hoje. Grata pela atenção. Senhora presidente, pela ordem. Pronto. A palavra aí, Vossa Excelência. Senhora presidente, se eu compreendo, eu queria só entender, houve perigo cautelar por parte do Ministério Público de Contas ou Vossa Excelência está deferindo de ofício a cautelar diante da relevância do tema? Eu estou propondo o deferimento de ofício. O Ministério Público de Contas pleiteia a auditoria de natureza operacional, posto que, de fato, é inviável a inspeção, já perdeu o objeto. E eu, de ofício, trago ao órgão fracionário, posto que compreendo que esse tipo de tutela necessita de referendo do colegiado. Claro. Eu apenas pondero, e aí é apenas uma ponderação, que existem outros dois processos, além desse que Vossa Excelência está relatando. Um, inclusive, que eu sou o relator, que, salvo engano, é de Natal. Exatamente. Exatamente. Eu, inclusive, procurei agora ver em que fase o processo está. A inspetoria se manifestou no sentido da realização de auditoria operacional, a prejudicialidade de uma inspeção. Mas o que eu coloco, só para a gente pensar melhor, já que existem mais outros dois processos, se não seria o caso de a gente, ao invés de determinar já agora a realização dessa auditoria nesse processo específico, a gente, já que, por outro lado, existe a necessidade de inclusão nisso no PFA, né, porque por esses anos todos ele não vem sendo incluído no PFA e haveria necessidade de um planejamento. Eu estou apenas pensando alto, se não seria o caso da gente tomar uma decisão uniforme, no caso, nos três processos, para que a auditoria seja feita nos três, se não de forma concomitante, mas terminando um e indo para outro, ou seja, para não haver um descompasso. Porque há um descompasso, vamos dizer, processual em cada processo. A senhora tem ideia, Excelência, o meu processo ainda está no Ministério Público de Contas depois dessa intervenção da inspetoria. Né? Então, apenas eu trago essa ponderação para a gente analisar. A manifestação da inspetoria foi agora no dia 27 de março
de 2020. Eu pensei nessa alternativa também. Contudo, ao analisar a matéria, conversei com o gabinete, porque não sou relatora originária desse feito, estou só em substituição legal, e o gabinete, por meio da servidora Mirley, me informou que, inclusive, os autos tinham sido despachados a Vossa Excelência, que compreendeu pela inviabilidade de ordem prática do referido apensamento. E, de fato, se pensarmos geograficamente, há uma inviabilidade, porque Natal é muito distante do município de Mossoró. E o assunto, de fato, desafia o quê? Pelo menos um deslocamento pós-pandemônio. Eu neguei o apensamento, até porque não havia, vamos dizer, fundamento para essa conexão, né? Estou falando só para fim de realização da auditoria, não há pensamento de processo, que realmente eu neguei. No meu despacho, eu neguei. Um detalhe muito importante. Eu considero que esse processo é emblemático, esse 12446. Se o tribunal utilizar esse caso como conquista de expertise, posto que as diretrizes inclusivistas elas são pouco tratadas no âmbito do controle externo, embora o artigo 93 da LBI determine o nosso dever jurídico de sindicalização a respeito, se o tribunal, eu estou querendo dizer o seguinte, ofertar a esse caso um olhar sensível, o necessário carinho, o necessário zelo, ele será o quê? Modelo para as demais atuações do Tribunal de Contas. Portanto, a preocupação de Vossa Excelência se resolve nesse sentido. Eu considero que temos uma excelente oportunidade de conquista de expertise, nesse caso, e de sermos modelo para o Brasil. Pesquisando paralelamente sobre o que os órgãos de controle externo vêm fazendo em relação à sindicalização dos preceitos da LBI, detectei que o TCU emitiu normas internas no sentido de quê? De acessibilidade dos prédios públicos do TCU em relação à Lei Brasileira de Inclusão. Foi o que eu vi em nível de TCU. Há uma preocupação do próprio TCU em ser modelo nesse sentido. Considero que nós também devamos ser modelo, porque se nós vamos sindicalizar a efetividade das normas inclusivistas em relação aos jurisdicionados, nós também precisamos dar o bom exemplo. E para conquistarmos essa aprendizagem necessária, a meu ver, já passou da hora de se dar uma resposta, a começar por esse município. Ok, senhora presidente, eu também considero a matéria relevante. Eu, como disse, tenho um processo da minha relatoria sobre o tema, como bem pontuado pela eminente conselheira Ana Paula. Eu, inclusive, deferi o apensamento, porque não entendi juridicamente viável. A informação que eu tenho, eu dei uma olhada agora aqui na movimentação do processo, é que a Inspetoria de Controle Externo se pronunciou pela realização de uma auditoria operacional, né? E, dada a relevância da matéria, a minha preocupação apenas é com relação à questão de calendário, de PFA, etc. Mas, enfim, eu acho que esse processo já vem tramitando há um bom tempo sem uma solução, né? Então, eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora, parabenizando-a pelo seu conteúdo. Também acompanho o voto da relatora. Vossa Excelência ainda tem algum processo para relatar? Nada a relatar, grata pela atenção. Agradeço a Vossa Excelência e passarei a relatar os processos também distribuídos. É o processo de número 701.585/2001 da Prefeitura Municipal de Luiz Gomes. É uma análise da gestão fiscal do exercício de 2011. Responsáveis são Carlos José Fernandes e Francisco Tadeu Nunes. Os advogados é Bernardo Luiz Costa de Azevedo e Diogo Bezerra Couto. Relatório. Trata-se da análise da gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Luiz Gomes, referente ao exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade dos senhores Carlos José Fernandes e Francisco Tadeu Nunes. O corpo executivo da DAN sugeriu a citação dos gestores responsáveis para que apresentasse defesa em relação às seguintes irregularidades apontadas. A ausência de publicação do RGF do primeiro e segundo semestre de 2011. B. A ausência de publicação do RREO do primeiro ao sexto bimestre de 2011.
C. Não envio do comprovante de publicação do RGF do primeiro e segundo semestre de 2011. E D. Não envio do comprovante de publicação do RREO do primeiro ao sexto bimestre de 2011. É atraso na remessa do RGF do primeiro e segundo semestre de 2011. F. Atraso na remessa do RREO do terceiro ao sexto bimestre de 2011. E G. Descumprimento do artigo 20, terceiro B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além das impropriedades citadas, foi emitido o termo de alerta de número 004/2013 TC, pois a despesa total com o pessoal do órgão ultrapassou o limite total de 54% imposto pelo artigo 20, terceiro B da Lei de Responsabilidade Fiscal no segundo semestre de 2011. Citados, a respeito das irregularidades apontadas, somente o senhor Carlos José Fernandes se pronunciou, solicitando a prorrogação do prazo a qual restou indeferida. Após isso, não foi apresentada nenhuma manifestação por nenhum dos dois gestores. Conclusivamente, o corpo instrutivo entendeu pela irregularidade das contas com aplicação de multas aos ordenadores para cada fato gerador específico. Consta ainda parecer onde o representante ministerial pugnou pela irregularidade da matéria, bem como com aplicação de multas responsáveis e ainda recomendação ao município em tela para que adeque suas despesas de modo a cumprir o limite de despesa líquida com o pessoal. Eu relatório e passo a decidir. Voto. Imperiou se apresenta enfatizar, inicialmente, que o desatendimento às determinações e aos prazos estipulados pela resolução disciplinadora da matéria não comporta ilações subjetivas, senão acompanhada de prova. O gestor dos órgãos e poderes integrantes da jurisdição deste Tribunal de Contas detém o dever de, periodicamente, informar os dados referentes à sua execução orçamentária e financeira junto ao Sistema Integrado de Auditoria Informatizada, SIAI, gerido por esta Corte. No presente caso, considerando que o período sob fiscalização refere-se ao exercício de 2011, tal obrigação encontra-se regulada na resolução de número 06/2011 TC, onde se encontra fixado não só o conteúdo, em termos de informações e documentos, mas também as formalidades a serem observadas com os respectivos prazos para a prestação de contas, além das sanções a serem aplicadas para as hipóteses de descumprimento de suas determinações. Trata-se, portanto, de matéria de critério objetivo que, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, capaz de justificar a omissão e a mora do supracitado, entendo o devido cumprimento da obrigação prevista no artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 3º da resolução de número 06/2011, TCRN, importando na aplicação das duas penalidades pecuniárias cabíveis, nos termos dispostos no artigo 26, inciso 1º, e artigo 28 do mesmo instrumento normativo. A medida de escalonamento das multas apresenta-se como louvável, evitando-se que a punição tanto dos gestores que atrasam por curto período, quanto de responsáveis por longos atrasos, seja realizada com o mesmo rigor. Também é relevante a previsão contida no parágrafo único do mesmo dispositivo normativo. Pela sua importância, merece ser transcrito o texto referido. Abre aspas. Parágrafo único. Para quantificação da mora, leva-se-á em consideração o número de dias entre a data seguinte à expiração do prazo e a data da efetiva entrega do relatório de gestão fiscal em cada ocasião que advier a obrigação, apurada ao final de cada exercício. Fecha aspas. Sobre essa questão, em que pese a situação fática demonstrada nos autos, concernente ao dever legal de prestar contas em tempo hábil, o que restou comprovado é que não houve atendimento às exigências legais dos prazos definidos na resolução de regência, não obstante as oportunidades que foram concedidas aos gestores. Desse modo, com a ausência da divulgação do RGF referente ao primeiro semestre, RREOs, do primeiro ao terceiro bimestre, sob a responsabilidade do senhor Carlos José Fernandes, e a ausência do envio do RGF do segundo bimestre e RREO do quarto ao sexto bimestre, e remessa do relatório das contas anuais de 2011, sob a responsabilidade do senhor Francisco Tadeu Nunes, e não havendo o saneamento de tal cenário em virtude das justificativas insatisfatórias, torna-se indelével a imposição de sanção aos gestores acima, devendo ser ratificadas as conclusões dos órgãos instrumentais desta Corte.
Merece ressalvo apenas o fato do órgão interno técnico sugerir multa pelos atrasos na entrega dos comprovantes de publicação do RGF do primeiro semestre de 2011, na remessa dos comprovantes de publicação do RRO do primeiro ao terceiro trimestre de 2011, na entrega dos comprovantes de publicação do RGF do segundo semestre de 2011 e na entrega dos comprovantes de publicação do RRO do quarto ao sexto trimestre de 2011. Ora, se houve ausência na publicação, não haveria como ser encaminhada a esta Corte o comprovante da divulgação do ato de modo tempestivo. A ausência na publicação absolve a falta de envio do comprovante de publicação, sendo certo que aquelas superam esta ingravidade. Diferente disso, ensejaria, a meu ver, admitir o visito. Portanto, o único caso de possibilidade de aplicação de multa pela ausência ou atraso na remessa dos comprovantes de publicação se dá quando esta, no caso, a divulgação ocorrer de forma tempestiva. Averigou também o corpo instrutivo que o índice atingido para a despesa total com o pessoal do Poder Executivo Municipal ultrapassou o limite legal de 54% no segundo semestre de 2011, 60,32%, e mesmo tendo o responsável sido notificado, mediante o termo de alerta, o limite com despesa com pessoal aumentou nos quadrimestres seguintes, 67,68% no primeiro semestre de 2012 e 69,59% no segundo semestre de 2012, conforme dados extraídos no sistema CIAI. Fato que também seja a aplicação de penalidade em razão de descumprimento do artigo 5º da Lei Federal de número 10.028/2000. Diante disso, reputo como devida a imposição de sanção fulcrada no artigo 5º, inciso 4º e parágrafo 1º da Lei Federal de número 10.028/2000, no valor equivalente a 30% dos vencimentos anuais do responsável. Conclusão. Do exposto, voto de forma preliminar pela declaração de ofício da competência deste tribunal para processar e julgar o presente caso relativo à prestação de conta do gestor municipal consoante regramento presente na resolução de número 31/2018 TC. No mérito e acolhendo parcialmente a informação técnica e o parecer ministerial deste divergindo em virtude de não ter sido sugerida a aplicação de multa em razão do extrapolamento do limite legal de despesa com pessoal, bem como por entender incabível a aplicação das multas sugeridas em face do atraso no envio dos comprovantes de publicação dos RGFs e RROs, cuja publicação foi omissa e intempestiva. Voto pela irregularidade da matéria em consonância com o artigo 78, inciso 2º, da Lei Complementar de número 121/94, com a aplicação das seguintes sanções. Ao senhor Carlos José Fernandes, no valor de R$ 28.978,56, que equivale a 30% dos vencimentos anuais do prefeito municipal, em razão da ausência de divulgação do RGF do primeiro semestre e atraso na remessa do RGF do primeiro semestre de 2011 ao TCE. B, no valor de R$ 3.192, em razão da não publicação do RRO do primeiro ao terceiro bimestre do exercício 2011. Ao senhor Francisco Tadeu Nunes, no valor de R$ 28.978,56, que equivale a 30% dos vencimentos anuais do prefeito municipal pela ausência de divulgação do RGF do segundo semestre e atraso na remessa do RGF do segundo semestre de 2011 ao TCE. B, no valor de R$ 3.192, em razão da não publicação do RRO do quarto ao sexto bimestre do exercício 2011. C, no valor de R$ 28.978,56, que equivale a 30% dos vencimentos anuais do prefeito municipal em razão da violação ao limite legal de despesa com pessoal e a não comprovação de sua redução nos quadrimestres seguintes. Voto ainda pela não aplicação ao caso concreto do entendimento consolidado por esta Corte e retratado na súmula de número 29 do TCRN, vez que as irregularidades não se restringem apenas a atraso nos envios a este tribunal dos relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, determino a imediata remessa de cópias autenticadas das principais peças do caderno processual ao Ministério Público Estadual sobre as irregularidades constatadas. E nada mais havendo a tratar, encerra a sessão, encerra a 16ª sessão ordinária
Sessão sétima, em formato telepresencial da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, convocando uma outra para quinta-feira, dia 4 de junho de 2020, no horário regimental. Obrigada.